Grande estarmos aqui novamente. A última vez que viemos, caiu o poste aqui do lado, né? Aí não foi possível nosso bate-papo. Mas eu agradeço a oportunidade de aqui estar novamente, agradeço a Jesus, aos bons espíritos, trabalhadores da casa, aos encarnados também, sem os quais a tarefa seria impossível de se realizar. Ficam registrados nossos agradecimentos. A Neide pediu para falar um tema sobre família. Então, nós falamos, já que é para falar sobre família, nada melhor do que os laços de família. E nós, como espíritas, temos um diferencial em relação às demais religiões, em virtude desse dogma maravilhoso que nos esclarece sobre muitas coisas, que é a reencarnação. Essa premissa, esse princípio que vai nos deixar não somente o coração mais acalentado, mas a mente também mais sossegada, por nos esclarecer a diversidade de aptidões, o porquê de muitas situações, de aflições, de simpatias, antipatias e tantas coisas mais. E é interessante que a reencarnação, embora não fosse bem explicada, ela não é algo novo. Na época de Jesus, em Jerusalém, havia grupos dos saduceus, fariseus, samaritanos, que todos tentavam pregar as leis divinas. E um desses grupos, que acreditava na vida após a morte e também na vida antes da vida material, eram os fariseus. Eles estudavam, mas não conseguiam compreender, porque eles tinham a limitação das informações sobre o que nós somos, do que nós somos constituídos e como que isso se opera diante das sucessivas vidas. Mas eles sabiam sim que num determinado momento eles voltariam à vida após a morte do corpo. E dentre eles havia um doutor do templo, muito conhecido e respeitado, e que se afinava muito com as pregações, com os ensinos de Jesus. Ele, fariseu, um tanto sistemático, um tanto orgulhoso, um tanto equivocado, é bem verdade, mas de um bom coração. Ele tinha um coração muito grande, ele tentava ajudar as pessoas, embora ele aceitasse muitos dos equívocos perpetrados pelos seus pares. Ele tinha o nome de Nicodemos. Nicodemos, portanto, repetimos, era um doutor do templo. Doutor do templo, quando nós dizemos isso, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, eram pessoas que pregavam não somente ensinos das leis divinas, falava sobre Deus, sobre como deveríamos nos comportar de forma moral, mas também tinha tarefas administrativas no aspecto político, social. E Nicodemos, sempre que ouvia as pregações de Jesus, ele ficava maravilhado. E ele tinha essa dúvida, pois ele interpretava sistematicamente sempre os textos sagrados de Moisés a todos os profetas e não conseguia compreender algumas questões, até que ele se propôs a se encontrar com Jesus. Foi se encontrar com Jesus numa noite para tirar dúvidas sobre a interpretação das leis divinas. E a grande indagação que ele trazia na alma e que Jesus sabia era sobre a reencarnação. Ele perguntou: mestre, por certo tu vens de junto do Pai, pois ninguém conseguiria fazer as obras que tu fazes se o Pai não estivesse junto. Nesse momento, Nicodemos, portanto, reconhece
que Jesus era de fato um profeta. Que Jesus, através dos seus frutos, das suas obras, revelava a comunhão com o Pai. E ele prossegue, Nicodemos. E o Senhor anuncia a existência de um reino onde todos os irmãos, todas as pessoas se considerarão irmãos, em que a paz reinará entre todos, em que a desgraça de um será motivo de preocupação e esforço por parte do outro, em que os doentes não mais encontrarão o desprezo, em si um leito repousante para descansar, uma mão amiga para afagar e tantas coisas mais. O viajor encontrará morada na casa das pessoas sem que o mal lhes toque a mente. E tantas maravilhas mais, o Senhor anuncia tudo isso. Mas a verdade, mestre, Rabi, diz Nicodemos a Jesus, Rabi, mestre, é que eu não vejo isso. Por toda parte o que há é a corrupção. Por toda parte que eu olho, eu vejo a maldade. Para todos os lados eu vejo ambições. Eu vejo pessoas prejudicando outras, muitas vezes pelo simples interesse de praticar o mal, apenas para tripudiar em cima do seu próximo. E o Senhor vem dizer que veio fundar o reino de Deus na terra. Eu não consigo compreender. E Jesus esclarece a Nicodemos, se antecipando a sua indagação mais profunda. Ele diz: homem, compreenda, ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo. Até aí nada havia de novo para Nicodemos, de novidade, pois ele sabia que nós viveríamos novamente, mas como? Ele não conseguia compreender isso. E ele indaga Jesus: mas mestre, como pode ocorrer isto? Eu, um homem adulto, um ancião, um doutor do templo, porventura tornarei a entrar no ventre de minha mãe para nascer de novo? E Jesus diz: olha, você tem interpretado de fato as leis, só que apenas com a inteligência e não com o coração. Isso te impede de ver a magnanimidade de Deus, nosso Pai. Te impede de compreender muitas coisas. Compreenda apenas que o que é água, o que é espírito é espírito. E agora eu abro um parênteses para fechá-lo, pois há uma informação muito importante. Na época de Jesus, os grandes filósofos achavam que a fonte da vida era a água. Que tudo que era material, que tinha vida, os animais, os homens, tinham origem na água. Um certo dia, algo saiu da água, rastejou, virou um réptil. Dali foi progredindo na lei do progresso, da evolução, que Darwin tenta analisar, e vira homem, e dali em diante está feita a espécie humana. Ou será que o homem foi feito do barro da terra como uma estátua em que Deus soprou a vida e de repente ela passou a se mexer e viver? Mas na época de Jesus, uma coisa era certa para os filósofos, os pensadores profundos. Para eles, que tudo tinha sua origem na água. Feche os parênteses e continuo. O que é água, o que é espírito. Aí Jesus já faz aquilo que nós espíritas sabemos que é a dualidade dos elementos constitutivos do universo, que seria a trindade universal: Deus, o espírito e a matéria. E Nicodemos fica perplexo. Mas, sim, eu sei que o corpo do pó voltará para o pó, mas e o espírito? Jesus esclarece. O espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, mas que se manifesta
sopra e dá provas da sua existência. Assim é o Espírito. Há necessidade de nascer de novo na carne e do Espírito. Pronto. A cabeça daquele homem, então, virou um turbilhão de pensamentos, às vezes contraditórios, às vezes coerentes, e ele queria se aprofundar no aprendizado. Mas Jesus diz: não turbe o vosso coração. No momento, basta que saiba que o Espírito não procede do Espírito, embora a carne proceda da carne. Nicodemos não compreende, vai embora, pois ele não tinha condições de compreender naquele momento. Mas essa informação é muito importante. A carne procede da carne, e o Espírito não procede do Espírito. Quando é gerado um corpo no ventre materno, a mãe fornece a carne, que será habitada por um espírito, que não é ela que cria. Aquele ser que se manifestará naquele corpo, dando-lhe vida, já existia muito antes. De onde vem? Para onde vai? O que está fazendo aqui? Essas questões são cruciais para a nossa vida, para a nossa existência. Temos que indagar e, mais do que isso, procurarmos a resposta. E a resposta nós bem sabemos. Está no ensino de Jesus, devidamente complementado e esclarecido pela doutrina dos espíritos superiores. Veja, eu disse dos espíritos superiores, que se manifestaram a Kardec. E que Kardec dialogava com eles e até os corrigia. Pois Kardec, depois de Jesus, era o mais superior dos superiores que ali se manifestavam. Ele dialogava e falava: olha, São Luís, você está me passando uma informação aqui, mas essa informação está errada. Aí São Luís dizia: não é que a informação está errada, é que o médium não soube traduzir. Então, mesmo quando o médium não era um bom intermediário, um bom tradutor dos espíritos, Kardec ia lá e corrigia. O que nós, muitas vezes, não temos condições de fazer. Por isso, da necessidade de nos debruçarmos sobre Kardec, o espírito escolhido por Jesus para vir cumprir uma tarefa divina. Portanto, nós podemos dizer, como dizia o advogado com quem eu iniciei minha profissão, muitas petições que nós fazíamos, ele dizia, foram feitas a 4 mãos, as minhas 2 e as 2 dele, porque ele era materialista. Que nós poderíamos dizer, não, foram feitas por mais de 4 mãos, pois há os espíritos a nos inspirar, a nos influenciar. É claro que é uma figura de linguagem, para nós esclarecermos que as obras de Kardec foram feitas por 4 mãos, de Kardec e dos espíritos superiores. Ele, o espírito superior encarnado para nos traduzir o ensino, as leis divinas. Isso é importante, capítulo 1 do livro A Gênese. O caráter da revelação espírita, que não é uma obra apenas divina, é uma obra humana também, feita por Kardec, com a ajuda de médiuns, mas que muitas vezes provocam ruído na comunicação. Para entendermos, como numa televisão, nós estamos assistindo, se estiver se aproximando uma tempestade, de repente sai a sintonia. Aí eu não ouvi aquela frase. E quem que vai colocar a frase? O médium. Quem vai complementar ao que não foi
captado? O médium, ruído, chiado. A dificuldade de ser médium, a necessidade do médium se aprimorar constantemente. Mas não é esse o foco da nossa palestra de hoje, do nosso bate-papo. E sim o espírito, nós vimos habitar o corpo e entramos numa família. Há necessidade de um pai e de uma mãe. A sabedoria divina a nos colocar como condição para o reencarne a participação de outras pessoas. Pois nós somos co-criadores com o Pai. Nós ajudamos Ele em sua obra. E recebemos, assim como fomos recebidos como filhos, outros espíritos, com uma finalidade. Mas como é feita essa escolha desses espíritos? Já que eles já existiam antes da encarnação. Quem será o meu filho? De quem nós somos filhos? Porque em algumas famílias reina a harmonia, em outras a desavença. Porque em algumas famílias você percebe que todos têm as mesmas tendências, ao passo que em outras alguém destoa. Em algumas famílias tem o que as pessoas chamam de a ovelha negra, ou a ovelha branca, que não deveríamos ficar repetindo, mas é um jargão popular, porque é algo, um ranço do preconceito. A ovelha negra, como se o negro fosse sempre o ruim. Não deveríamos usar isso, né? Mas é um jargão popular que nós acabamos por analisar. Aquela ovelha perdida, como disse Jesus. Ele não colocou cor na ovelha. Ele disse, uma ovelha perdida, que se desviou no caminho. Por quê? Quem somos nós? Aquelas pessoas que se reúnem. E mais importante do que isso, mais importante do que sabermos quem são, é para quê? Quando encarnamos com uma finalidade. E essa finalidade consta na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. A finalidade da encarnação. 176, a finalidade da reencarnação. Encarnação e reencarnação. Pois não somos espíritos encarnados pela primeira vez. Como nós dissemos, já existíamos antes e tivemos vidas anteriores. Assim como nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos vizinhos. Por que estamos juntos? Ah, porque, Vinícius, eu não gosto da minha mãe, do meu pai, ou eles não gostam de mim. Ah, não, eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Nossa, a gente tem uma sintonia, chega a ser uma simbiose. Coisa maravilhosa. E na outra família não. Na outra família também união, na outra desunião. E por que disso? Porque somos seres individuais. Somos seres únicos, detentores do livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. Por regra, vejam, por regra, mas há exceções. As pessoas se encarnam em famílias por simpatia, afinidade, similitude de tendências. Portanto, em muitas famílias, quando você olhar para o defeito de alguém, você está olhando para os seus defeitos. Pois há afinidade. Mas, como eu disse, o importante não é saber se há afinidade ou não, e sim compreendermos como temos que interagir. Pois, muitas vezes, as pessoas que eu conheço chegam e falam assim, ah, fulano é a ovelha perdida. Na verdade, eles falam ovelha negra, né? A ovelha perdida da minha família. Aí eu falo, puxa, é exatamente o oposto. Fulano é exatamente aquela alma mais evoluída que foi posta no meio daqueles outros espíritos, e devido ao orgulho, eles acham que ele que é a ovelha perdida quando ele veio, à semelhança de um pastor para tentar guiar os outros.
fruto do orgulho, que vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave no seu próprio. Palavras de Jesus. Aí a gente para e pensa, qual a finalidade da encarnação? A evolução, o progresso, o autoaprimoramento é que necessita da ajuda de outros. Ajuda que começa no ato que vai gerar o corpo. Por isso que temos que escolher bem com quem teremos os filhos. Pois nós estamos recebendo um espírito com uma missão. A missão dos pais, que é contribuir para o aprimoramento daqueles filhos, dos rebentos que vêm fazer parte da família. E que, se bem efetuada, executada a missão, será motivo de graças no mundo espiritual. Aliás, já será desde já, né? Pois não há tristeza maior para os pais do que um filho que se perde no caminho. Um filho ruim, maldoso, invejoso, ambicioso. Para um pai, para uma mãe de bom coração, isso é motivo de muita tristeza. Daí a responsabilidade dos filhos para com os pais. Pois se os pais têm a missão para com os filhos, e é verdade que às vezes eles podem falhar, pois são imperfeitos, há também a missão dos filhos para com os pais. E nós podemos constatar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. A ingratidão dos filhos para com os pais. Em que Santo Agostinho vai nos dizer, há filhos tão ingratos que acham que quando os pais estão na velhice, basta provê-los do necessário, colocá-los no quartinho no fundo da casa, dar água, luz, comida, quando não fazê-los de escravos. Fazer a mãe continuar lavando a roupa, exigir que ela limpe a casa, já que a gente dá um cantinho lá no fundo, até o cachorro fica dentro de casa e a mãe no fundo. Ingratidão, em quantas casas a gente não vê isso? E é, no nosso nível evolutivo, mais habitual do que deveria ser a ingratidão dos filhos para com os pais. Uma advertência que os espíritos superiores vêm nos dar. E Santo Agostinho diz mais, ele diz, olha, você deveria prover os seus pais até do supérfluo. Eu gosto dessa parte, pois muitos espíritas, às vezes empolgados com a novidade, falam assim, eu não posso ter nada. Quem disse? Pode ter sim. Conquistou de forma honesta, e se usa de forma honesta, pode ter sim. Santo Agostinho diz assim, e você tem que dar para os seus pais o supérfluo. Pois, queiramos nós ou não, eles se privaram de muitas coisas para que nós tivéssemos a oportunidade da reencarnação. Eles poderiam ter nos abortado e não o fizeram. Eles poderiam ter nos abandonado. Ah, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe. Sim, perfeito, não são. Aí vem a justiça também divina nos explicar muitas coisas. Se hoje você tem um pai ou uma mãe que não são tão bons quanto você queria, porque você não foi um bom filho na encarnação anterior. E mais do que isso, você pediu para ter esses pais. Pediu exatamente para reparar os seus erros, para se melhorar. Pois não há evolução se não houver obstáculo a ser superado. Então, às vezes, o filho pede, olha, eu quero ter pais que me proporcionem a prova da tentação, do arrastamento para as más condutas. Provas. Às vezes, expiações, mas muitas vezes provas. Esses espíritos maravilhosos que encarnam no meio de favelas,
em que o crime está para todos os lados, os convites para a vida fácil, e eles resistem. Uma prova. Ele quer ser tentado. A semelhança da figura de Jesus indo para o deserto ser tentado. É apenas uma figura. Mostrando, olha, você vai ter que passar pela tentação. Mas, Pai, ajude-me a ter forças e não cair na prática do mal. Interessante, os laços de família. Há muita informação para nós analisarmos. A questão principal é: o que esta família tem para me ensinar? Ainda hoje, enquanto assistíamos ao jogo da seleção brasileira, na verdade eu fui cochilar, dormir, que não me interessou muito. Aproveitei para descansar. Eu estava vendo o convívio, a família inteira reunida, somos em 4 filhos, pai e mãe encarnados ainda. Minha sobrinha, cunhada, tia, primos, amigos. Que em casa, parece casa de italiano, sempre vai chegando todo mundo. Estávamos todos lá, de repente eu vi o comportamento de um irmão para com o outro, da mãe para com meu irmão. Eu ficava a pensar, já que hoje eu ia falar sobre esse tema, né? A família. Uma oportunidade maravilhosa para mim. Por isso que eu agradeço. Pois aí eu analiso como eu tenho me comportado perante meus pais, perante meus irmãos. Não eles perante mim, mas eu perante eles. Pois os espíritos superiores nos dizem assim, ó: exija do outro o mínimo possível e de você o máximo. Seja você o que ama e nada pede em troca. A série psicológica de Joana de Ângeles está repleta de informações nesse sentido. Sê tu o que ama e nada exige. E eu via aí aqueles comportamentos que eu analiso e que eu vejo que não são convenientes, eu me perguntava, com quem que eu ajo assim? Ou será que eu já superei essa tendência? Eu tenho um irmão, como são 3, eu posso falar que ninguém vai saber quem é, né? E que ele passa por uma situação interessante pela qual eu já passei. Eu posso dizer porque eu já passei. Ele quer ditar para os outros o que os outros têm que fazer. Vocês são assim? Não é assim que se faz, é assim, ó. Aí o filho vai visitar a casa da mãe. Ô mãe, mas não pode fazer isso. É a casa da sua mãe. Mas na casa dos outros e aponta, né? Não, aqui está errado. Não, aqui é... Acho que só eu faço isso. Enfim. Aliás, graças a Deus fazia, já não faço mais. Isso eu tenho que me parabenizar. E nós temos que nos rejubilar com as conquistas. Pois às vezes a gente vê os defeitos e temos que vê-los. Mas nós temos que dizer, diante de uma prova vencida, obrigado, Senhor, hoje eu fui o mais forte. Pois não foi Deus que te fez vencer. Ele só te mostrou o caminho. Ele respeita o teu livre-arbítrio. E é você quem vence. Senão não haveria mérito. É você quem vence. Venceu uma má tendência? Se parabenize. Venceu a preguiça? Se parabenize. Venceu uma tentação? Se parabenize. Eu que pego muito estrada, às vezes vem pensamentos, eu falo, mas por que eu estou vindo esses pensamentos? Nós que somos espíritas já sabemos, é alguém insuflando. Esses pensamentos, me convém mantê-los? Ou tenho que repeli-los? Antigamente demorava um pouco para eu repelir.
pois eu me comprazia neles. Hoje, quando vem, eu já falo esse pensamento, não, eu não quero. Substituo por outro, bom. E eu analisava meus irmãos, meus pais, e falava assim, quais são as afinidades entre nós? Para eu corrigir em mim. Para eu me melhorar. Não é essa a finalidade da encarnação? Nós nos melhorarmos? Então eu não observava o defeito alheio para repreender o defeito alheio, mas para ver em mim esse defeito e trabalhá-lo, para eu me aprimorar. Esse é o verdadeiro espírita, como diz Kardec. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 17, sede perfeitos. Caridade para com os outros e exigência para conosco. Quem é o verdadeiro espírita? O que frequenta a casa espírita e trabalha na casa espírita. É isso que está no livro? Não, né? O verdadeiro espírita é aquele que luta diariamente para domar as suas más inclinações, suas más tendências. Pois mesmo tendo uma, duas, três, sabe-se lá quantas virtudes, na terra, com exceção de Jesus, todos nós temos algo para desenvolver, para evoluir. É o conhecimento das leis divinas que nos proporciona essa compreensão. Aí nós paramos e pensamos, mas eu gosto tanto do meu pai e da minha mãe. E quando eles desencarnarem, você estará separado deles, fisicamente, pois eles estarão ao seu lado, se houver afinidade. Vocês tinham afinidade? Eu tinha. Então ele estará do seu lado, te inspirando a vencer as suas provas. Pois a morte não nos separa deles. A morte não nos afasta. As famílias físicas, sanguíneas, permanecem no mundo espiritual, pois viemos de lá. Uns vão antes, um vem depois. E tem o trânsito, pois somos peregrinos do carreiro da reencarnação. Uma hora somos nós que mergulhamos no corpo, outra hora são eles, outra hora são os dois. Uma hora eu sou pai, a outra eu sou filho, na outra eu sou irmão, e assim vai. E assim vai. E uma das aflições que as pessoas que não acreditam ou não querem acreditar na reencarnação é exatamente essa. Será que a reencarnação não elimina os laços fraternos entre as pessoas, entre os espíritos? Será que hoje eu amo minha mãe e meu pai, quando eu reencarnar eu não serei mais filho deles? Não terei mais o convívio com eles? Muito pelo contrário. Esses laços vão se fortalecendo cada vez mais e vão se fortalecendo, se tornando indestrutíveis. Aquilo que você não realizou com a pessoa naquela encarnação, você realizará na próxima. E continua. Os laços de família se fortalecem, pois não mais estão restritos a alguns anos terrenos, mas para toda a eternidade. Coisa linda, coisa maravilhosa. Aí nós já vimos hoje que somos espíritos. Encarnamos em busca do aprimoramento. Por regra, essa encarnação ocorre com pessoas afins, simpáticas a nós, para o bem ou para o mal. Às vezes, encarna uma pessoa diferente, ora para aprender o que não tem com os outros que já têm, ora para ensinar os que ainda não têm.
E assim nós vamos nos ajudando uns aos outros. Fomos ajudados pelos professores, fomos ajudados pelos pais, somos ajudados por pessoas que nós sequer imaginamos. Hoje nós comemos, não comemos? Aquela comida que você ingeriu, quem proporcionou que ela chegasse à sua mesa? Fui eu trabalhei e comprei, sim, mas para você comprar alguém tinha que vender, alguém teve que produzir. Olha a solidariedade. Olha porque temos que ter alegria em tudo que fazemos, pois muitos trabalham para nos ajudar, ainda que não tenham intenção. Assim como nós ajudamos os outros, muitas vezes sem saber. Não é assim a vida? Basta uma greve dos caminhoneiros para a gente verificar o impacto que acarreta na sociedade inteira. Quando um grupo aparentemente pequeno, e pequeno de fato, de trabalhadores, se considerar todo o grupo de trabalhadores, aquela fatia pequena e que já desequilibra todo o mecanismo. A importância de todos. Daí a necessidade de nós observarmos as qualidades das pessoas. Sermos indulgentes com as imperfeições, com os defeitos delas. Daí a necessidade de nós nos valorizarmos. Mas o que eu faço é tão insignificante. Será? Um sorriso para uma mãe. Uma palavra. Mamãe, muito obrigado. Quem é mãe sabe. Quando o filho vem do nada, de nopino, de supetão, vem e fala: mãe, sabia que eu te amo? É uma alegria gigantesca. Para o pai, então. Que o pai não, né? O pai, amor é mãe. Mas e o pai? Primeira vez que eu falei do fundo do coração para o meu pai, eu já era jovem, eu vi que ele ficou sem graça. Ficou sem graça e ele saiu. Falei, que mal educado, né? Eu falei que eu amo ele, saiu. Que ele não queria deixar que eu visse seus olhos marejados. Que ele perdeu, aliás, Deus sendo pai, quem é que está perdido, não é? Ele se separou momentaneamente do meu avô quando ele tinha 16 anos de idade. Pois ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Eles estão aqui conosco. Se você ama uma pessoa, você não a procura? Você acha que a tua mãe te amando não vai te procurar? Teu pai, teu filho, pois às vezes acontece do filho desencarnar antes da mãe. Acha que não? Aos laços de família, porque ele foi teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão. Estará lá contigo. Vinícius, mas eu não vejo, eu não sou médium. Se concentra. Às vezes a gente até sente o cheiro da outra pessoa. É claro, como dizia Chico, que o telefone toca de lá para cá. Mesmo para os médiuns. Mas eles estão ali. Quem disse que não? A semelhança daqueles 2 discípulos que estavam indo na estrada de Emaús, após todos os fatos que aconteceram com Jesus, e eles caminhavam. Aí, de repente, uma pessoa se aproximou deles e dizia: sobre o que vocês conversam? Ora, sobre os fatos que aconteceram em Jerusalém. Mas que fato? Aquela pessoa, mataram o mestre, mataram o nosso Senhor. Será possível que só você não sabe? Será possível que todo mundo só fala disso?
Aí eles foram para um lugar, sentaram-se à mesa, e na hora que foi partido o pão, eles viram que era Jesus, aquele homem que se aproximou deles. E por que eles não viram? Porque estavam preocupados demais. Acalme o coração. Nós sabemos, graças a Kardec, da lei da telepatia. Eu vejo minha mãe, quando alguma aflição me toma, ela sofre junto. Ela sofre junto. Não é assim? Que mãe gosta de ver o filho sofrer? Nenhuma. Aí, a gente está lá trabalhando, aflito, de repente toca o telefone e a mãe. Ô filho, tá tudo bem? Tá, mãe. Certeza? Sim, mãe. Aí ela espreme um pouquinho. Ah, mãe, não é, mãe. É que aconteceu isso, isso, isso. Pois a mãe sente. A lei da telepatia. Que mãe quer ver o filho triste? Nenhuma. Tenhamos bom ânimo, alegria de viver. Nós estaremos juntos. Daqui a pouco. Já estaremos juntos. Minha mãe ficou em Araraquara. Estou aqui. Poderia ficar mais tempo? Pois, também como disse Jesus naquela passagem em que seus irmãos se aproximavam e ele sabia o motivo que os levava até ele e falaram assim: ô Rabi, seus irmãos estão lá fora. E ele sabia que não era por um bom motivo. Eles diziam que Jesus havia perdido o espírito. Aí Jesus olha para as pessoas e faz uma indagação. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que cumprem a vontade de meu Pai. O que ele está dizendo aí, anunciando? A lei da simpatia, da afinidade. Que alegria quando eu vejo a Neide. Olha que rosto lindo. Como eu não vou ficar feliz aqui? Eu fico aqui em Porto o mês inteiro. Tem que olhar o Silvio, né? Fazer o quê? Mas faz parte da vida. Há ovelhas desgarradas. Sou eu, viu, Silvio? Ovelha desgarrada. Não é você, fique tranquilo. Não é assim? Quanto um não ensina o outro, quanto um não contribui para o outro. Levemos esse carinho para fora do centro espírita, para nossas casas, nossos lares, nossos locais de trabalho. É uma palestra maravilhosa, quem tiver a oportunidade de assistir, intitulada Por que nascemos no Brasil? Entre na rede Amigo Espírita, está lá. Por que nascemos no Brasil? Veja, por que eu nasci no Brasil? Afinidade. Afinidade. Os políticos, os corruptos, uma triste realidade. Não é? A gente tem que ser realista. A gente tem que encarar a verdade. Assisti ontem, maravilhosa, né? Dá 2 horas, né? De palestra. Ó, afinidade. Eu assisti essa palestra já faz algum tempo, né? Mas aí a gente vai vendo a profundidade. Por que estamos reunidos aqui hoje? Isso aqui não é uma família? Realizemos a vontade de nosso Pai para fazermos parte da família de Jesus. Sejamos caridosos na sua acepção mais ampla, como a entendia Jesus.
Perdoemos aqueles que nos ofendem, pois necessitamos que outros tantos nos perdoem. Sejamos benevolentes para com todos, indistintamente, não apenas com aqueles que têm o nosso sangue. Tenhamos indulgência com as imperfeições alheias, pois espíritos imperfeitos que somos, também temos necessidade das indulgências. Nos esforcemos para sairmos dessa encarnação melhores do que quando aqui chegamos. Essa é a missão que nos acomete. Essa é a nossa tarefa. Honremos o esforço dos nossos benfeitores espirituais, que estão a nos inspirar a todos os instantes. Eles nunca nos abandonam. Nunca. Estão sempre conosco, velando por nós, dizendo: filho, vai por aqui. Não, filho, não faça assim de novo. Você vai errar de novo. Não, filho, calma, tudo bem, errou, vamos corrigir. Eles se comprometeram conosco, estão conosco, nunca nos abandonam. Acalmemos o coração. Fazemos parte de famílias e espíritos tão nobres que sequer temos ideia, não fazemos noção. Como esclarece Kardec, nosso anjo da guarda, nosso tutor que nos tutela, faz parte de uma ordem superior à nossa. Nós, primeira ordem, espíritos imperfeitos, eles, bons espíritos. Espíritos muito superiores a nós. Ouçamos os seus conselhos e seremos bem-aventurados, ainda que nas aflições, ainda que diante das dores, pois as dores são iguais para todos. E lembremos que se os outros erram, talvez eles tenham uma desculpa, mas nós não, pois nós já conhecemos Jesus. Como nós já conhecemos Jesus, nós temos o dever de sermos bons, nos esforçarmos para sermos melhores. Como vocês são meus familiares, eu agradeço a oportunidade, o carinho que vocês tiveram de vir aqui hoje, após uma tarde em que a grande massa da sociedade brasileira se enxafurdou em bares, botecos, em áreas de lazeres para beber, comer desregradamente, e vocês aqui estão. Comemorem, comemorem, é um mérito seu. Muito obrigado e que Jesus os abençoe hoje e sempre.